Para mim é motivo de grande alegria estar novamente aqui com vocês, inscrito da nossa família do áudio. E se você está entrando aqui no nosso canal pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, cuja a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive com áudio durante esses anos a todos aqueles que trabalham ou estudam esse mundo fabuloso da produção musical. E durante essa caminhada nós estudamos sobre equilíbrio tonal, as suas consequências, os seus benefícios, como um todo para uma mix de sucesso. E num dos estudos passados, exatamente o estudo que eu falei como treinar os seus ouvidos para mixar, eu apresentei uma série de técnicas para saber ouvir uma mixagem e definir os seus componentes dentro do processo utilizado pelo engenheiro naquela produção musical. E caso você tenha feito isso, tenha treinado fazendo as audições das produções de grande sucesso, talvez uma coisa ele tenha passado despercebido, um fator que está fora do mundo da edição corretiva e criativa, mas que é o pontapé para que todo o equilíbrio tonal e criativo dê certo e que faça sucesso. E como sabemos, na fase da pré-produção é onde se define os instrumentos que serão utilizados pela canção, no que diz respeito ao ritmo que vai ser proposto, a mensagem, e após gravarmos, entraremos no processo de edição corretiva e criativa. Lógico que nesse processo entra o processo do equilíbrio tonal, onde entra aquelas preocupações com os mascaramentos, nós vamos acertar o EQ para que os instrumentos não fiquem conflitando entre si e vamos fazer a distribuição tonal das peças da mix. Mas eu faço uma pergunta: será que o equilíbrio perfeito é o fator principal do sucesso da mix? Infelizmente, eu tenho que dizer que a resposta é não, porque existe coisa a considerar antes de você começar a vivenciar o equilíbrio tonal, e essa coisa é de vital importância, que é o arranjo. E eu vou dizer uma coisa aqui a título de curiosidade, que desde 1956 foi criado lá fora o Oscar da música, que é Grammy Award, que eu não falo nem o português correto, espero que a pronúncia esteja certa, onde as grandes produções recebem seus merecidos prêmios. E se você for prestar atenção nos arranjos das músicas vencedoras, perceberão algo fantástico, mas de uma simplicidade sem precedente. E esse é o maior problema na mixagem nossa, que não é a edição e seus processos. Isso não é o grande problema. O problema está sim nesse pontapé inicial, que é o arranjo ruim. E quando eu digo que um arranjo é ruim, eu não estou falando da musicalidade, da parte musical, mas da parte de quais os elementos da mix devem prevalecer em uma determinada parte da melodia para que ela se encaixe perfeita com a mensagem pretendida pela obra. Essa parte que eu estou dizendo, o arranjo com relação à partitura, não. Os instrumentos escolhidos, se está tudo encaixando bonito e se eles estão coesos entre si. Volto a dizer, para deixar bem claro, que o que eu quero dizer sobre arranjo é na relação que o arranjo tem que ter com os elementos, como as notas que vai ser usada, os instrumentos que tem que ajudar a levar o sentimento pretendido pela obra, porque eles têm que estar em perfeita comunhão. Exemplo, se você tem uma obra que tem como mensagem levar o sentimento de lágrima, nós sabemos que os acordes menores serão melhores portadores desse sentimento proposto. Assim, os instrumentos como violino, piano, flauta e etc., nessa missão eles vão se encaixar junto ao acorde em harmonia. E esta é uma tarefa do produtor da banda na fase da pré-produção. Mas o que realmente importa no estudo de hoje aqui não é essa fase da pré-produção com os produtores da banda, mas sim a nossa tarefa, que é trazer sentido para o arranjo que está ali pronto na nossa DAW. E não é só com equilíbrio tonal que nós vamos ter êxito nessa missão, mas com uma única ação, que é saber quando silenciar uma determinada peça da mix e quais os elementos devem prevalecer em determinada parte da melodia. A título de exemplo, senhores, eu vou abrir um projeto original de uma música vencedora do Oscar da música, que ganhou de muito sucesso, no caso do Michael Jackson. Eu não vou tocar por direito autoral, mas irei explicar aqui dentro da obra, e nós para que o senhor possa entender melhor. Ao você olhar para essa mix, de cara, os senhores vão ver que tem aqui 35 componentes essa obra. E vai me falar: pô, Jorge, mas você falou aí de silenciar, de muito instrumento, mas aí está lotado de instrumentos. Essa produção original ainda está até aqui, não está nada, se os senhores olharem aqui no console e ver que ela está do jeito que veio, ela está aqui apenas para uma demonstração dos senhores, crua, sem nenhuma edição. Bom, vamos ver uma coisa. Senhores, se os senhores notarem, aqui é a bateria, que são 7 peças usadas nessa bateria, sendo que 2 são a sala. Temos o baixo, e se os senhores notarem,
temos aqui os instrumentos solo. Nos outros instrumentos, olhando bem, verão que o que está acontecendo aqui? Eles são simplesmente fato que nós estudamos na semana passada, que era sobre dobra de track, para um controle maior de espacialidade da música. Esse também é um grande sucesso deles, grandes arranjos. Eles mantêm a coisa para ter o controle de espacialidade, maior domínio sobre as frequências dentro do campo estéreo. Então veja que está aqui, por exemplo, tem esse piano, está L e R, está tudo sprint mono, a guitarra está dividida em duas. Então todas essas partes aqui para baixo são, na verdade, na maioria, dobras. Aqui temos uns instrumentos de síntese e sopro que fazem pequenos solos baseado no campo harmônico dos instrumentos proposto em cima, não atrapalha em nada, não entra em conflito. Veja que tudo é muito bem pensado. Então vamos dar prosseguimento explicando com detalhes esse processo. E como nós vimos aqui e podemos observar, o bom equilíbrio começa, na verdade, com a disposição controlada do arranjo com relação às peças do arranjo, ao qual eu chamo de edição subtrativa. E como nós sabemos, a edição humana não consegue perceber mais de 4 sinais de áudio ao mesmo tempo, sendo que desses 4, 3 ele percebe e 1 ele focaliza. E em cima desses parâmetros que as grandes empresas de áudio trabalham, como vimos no exemplo mostrado aqui nessa música. E eu vou explicar ainda mais. E como nós já estudamos aqui no canal há tempos atrás, a edição começa com a limpeza da mix. E dentro dessa limpeza da mix também entra a parte do silêncio, como eu fiz aqui, para que nós possamos visualizar as disposições dos instrumentos, assim a gente sabe aonde ele se cruza, né? Aqui, ó, todos esses estão se cruzando, esses daqui estão todos se cruzando, esses daqui estão se cruzando, esse já não cruza com esse, que já não cruza com esse. Então a gente tem o cruzamento das tracks ou dos sinais de áudio, e aí começa a nossa preocupação e a nossa preparação em resolver o problema de tornar a mix grande. E como eu comentei antes, a edição subtrativa tem como a finalidade evitar antecipadamente o mascaramento e os conflitos. Mas o mais importante é que o ouvido não fique confuso com informação em demasia, porque, como consequência, deixará o ouvido cansado. E quando isso acontece, o que vai acontecer? O ouvido vai perder todo o interesse pelo conjunto da obra. E vai caber a nós, editores, ganhar a atenção do ouvido. E não é fazer que o ouvido perca. Nós não podemos perder esse cliente. Cada cliente potencial vai ajudar aquela obra a crescer dentro da indústria do áudio. Então nós temos que ganhá-los. E com isso, essa é muito importante, essa fase da edição subtrativa. E um dos maiores problemas que nós sofremos é que quando chega uma banda para gravar em nosso estúdio, sempre alguém se apresenta como produtor da banda. Só que essa pessoa às vezes não tem conhecimento alguma de tabela de frequência de instrumento, composição musical, e o que vai restar é nós salvarmos a obra. E não esquecendo ainda que cada músico quer ver seu instrumento como absoluto, brilhando lá, e às vezes fica difícil fazer o produtor entender como o arranjo influencia no equilíbrio lá na frente. Para que esse estudo, senhores, não fique extenso, vamos ver as técnicas e a solução para esse problema. Então, a primeira providência a ser tomada é olharmos para nossa estação de trabalho e verificar os elementos que compõem todo o arranjo e a sua participação dentro, a começar pela base. Então nós vamos definir quais os elementos que compõem a base e sua real necessidade de permanecer por tempo integral, como é o caso, por exemplo, da bateria. Às vezes, então a bateria tem que tocar o tempo todo, o baixo tem que tocar o tempo todo, as partes da guitarra às vezes tem que tocar o tempo todo. E caso ela não necessite que ela esteja entrando em conflito, por exemplo, com um piano, nós usaremos a primeira técnica de silêncio. A gente pode cortar certa parte da guitarra e deixar o piano mais, depois entra lá na frente. E uma técnica muito usada lá fora é da automação. Ele pega simplesmente e vai automatizar, porque o ouvido humano, ele é estranho, como eu já falei antes. Ele percebe um som de cara. Por exemplo, essa guitarra aqui, ela está entrando, eu vou botar aqui como se fosse fazer uma automação. Eu vou fazer uma automação de volume. Então, ele aqui, ele começa, o ouvido pega. Aqui, o que eu faço? Eu simplesmente chego e abaixo. Por quê?
O ouvido, ao começar a ouvir aquele instrumento, vai lá no fundo do subconsciente, já está gravado que existe aquele instrumento, ele vai continuar ouvindo. E com isso abre espaço, um espaço de tempo que eu preciso, por exemplo, desse piano aqui, ele fez uma gracinha. Então aqui o que eu faço? Eu subo de novo e vou brincando, assim abrindo espaço, sem necessitar tanto da equalização lá na frente. Tudo isso aqui é uma preparação, senhores, para é chamada edição subtrativa, é para quando chegar a parte da edição lá na frente, a gente não ficar degradando o áudio, ainda mais se o áudio tiver uma fonte boa, for um áudio bem gravado, a gente não ficar destruindo esse áudio. Então nós podemos cortar, se não há necessidade, uma pequena parte, e podemos fazer a automação. A outra coisa é definir os elementos solo ou solo. No caso aqui, temos que dar prioridade à voz e inicialmente aos instrumentos solos e verificar se eles não estão conflitando entre si, porque eles que levam aquela introdução que chama a atenção da música, e a voz por levar a mensagem, ou uma guitarra, por exemplo, solo, por levar o solo de uma introdução de uma música. Uma coisa, senhores, que eu tenho que ressaltar de grande importância é que toda mix tem seus elementos, e um elemento na mix ele pode ser único, como no caso uma guitarra ou um vocal. Aqui no caso o vocal aqui, vocal líder, é a parte principal, solo dessa música. Mas pode acontecer que de uma conotação de elementos, quando um grupo de elementos se soma, né, como por exemplo a bateria e o baixo. Eles são um só elemento. Aí é que está a grande questão. Eles são. Por quê? A soma deles torna um som único para aquela situação. Ou como no caso dos back vocais, por exemplo, eu vou aqui tocar só um pequeno trecho, vou solar, e os senhores notarão que eles fazem parte de um só elemento, apesar de ser vários, mas eles têm uma conotação fazendo um só papel. Vou tocar. Share that beat of love. Ou seja, esses back, junto com a voz nessa parte, eu vou botar agora a voz. Share that beat of love. Vejam que eles fazem o mesmo contexto. E aqui não tem edição nenhuma, não separei, não fiz corte de frequência, nada para melhorar, abrir caminho. Isso aí já é parte da edição lá na frente, corretiva. Nós estamos falando da edição subtrativa. Então, temos que ter isso em mente, que é muito importante ter isso em mente, que o elemento ele pode ser único, mas ele também pode ser um grupo, em grupo, porque eles fazem o mesmo papel, como é o caso dos back aqui na música. Então, eles são um som só. Então, senhores, relembrando que é muito importante ter a mix organizada por essa razão, que a gente tem um controle para essa edição preparatória para o equilíbrio tonal. Porque aqui você vai definir o elemento, os elementos que são um elemento que fazem parte do mesmo grupo. E assim, se os senhores somar, os senhores vão ver que só aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos que na verdade é um só elemento. Então, olha, pô, essa mix é muito grande. Não. Na verdade, não. Nós temos a bateria e o baixo, que é um elemento. Se for somar no final, nós vamos ter 10 elementos. E nós vamos ver que muitos elementos aqui dessa mix, por exemplo, nós temos aqui um sino, um bell, que ele simplesmente toca em algumas partes, olha lá, em separada. Ele entra e sai. Existe uma dinâmica. Essa dinâmica do som, o nosso cérebro ele é acostumado a coisas, movimento. É tanto que se algo se move na sua frente, você olha rápido, tudo que se move. E assim se trata também com a audição. Qualquer movimentação de instrumento entrando, saindo, também não é fazer uma salada, mas tudo feito para que fique coeso com a obra. E aos que querem realmente dominar o áudio, eu digo, senhores, que é bom que você assista ao vídeo aqui no canal sobre produção musical, onde eu listei os 5 elementos do arranjo, que é bom você ter que entender também sobre a introdução, estrofe, né, riff. Todas essas partes os senhores têm que entender para que o senhor consiga fazer essa edição subtrativa. Porque no áudio, muitos mandam e-mail para mim perguntando uma coisa, como eu já disse. Ah, Jorge, eu fiz uma equalização e o som agora ficou muito alto. Por quê? Se liga a equalização, se liga às vezes a compressão. Às vezes é necessário uma compressão depois da equalização. Então vê que todas as coisas dentro do áudio é um elo, um se liga ao outro. Então é importante que os senhores estudem. Toda a matéria aqui dentro do nosso canal, ela é de suma importância que os senhores vão ter que usar ela em algum ponto.
voltando ao nosso estudo dos elementos, sei que alguém vai me perguntar, mas Jorge, e no caso das orquestras sinfônicas, que tem 120 instrumentos? A resposta que eu posso lhe dar é que você ouça atentamente e você verá que apenas um número limitado de instrumentos tocam junto. É aquilo que eu falei lá dos elementos, é um grupo de elementos que tem a mesma função que toca junto, ou seja, tudo se resume em 3 ou 4 elementos, como acima mencionado. 4 elementos, um grupo de flauta mais string, né? Fazendo, depois ele cessa, entra os tambores, e os senhores notem que é assim que funciona, existe uma dinâmica, não é todo mundo tocando igual banda de meninos junto, não. E para terminar, senhores, eu procure sempre o ponto de interesse de cada elemento dentro do sentimento proposto pela obra. Né? Aquele toquezinho, por exemplo, às vezes nessa música é o sininho que dá, então dá aquele aumento, trazer ele mais para frente, porque tudo isso que faz o arranjo que você tem na parte de edição ficar bom. Aí sim, nós já estaremos prontos para iniciar o processo do equilíbrio tonal. Vamos dividir as peças agora dentro do campo estérico. Nós já se preparamos, já está tudo bem organizado, sem edição. A gente já ouve, caramba, isso está muito bom. Então, eu vou terminar por aqui, que muitos estão chiando ainda, que o estudo é muito longo. Então, eu vou terminar por aqui. Esse estudo de hoje foi a pedido que eu já fiz um estudo quase igual a esse, que foi, na verdade, uma variações de outros estudos dentro de um só. Muitos ficam perturbados porque a mix não consegue alcançar, porque muitas mixes é a banda de menino, né? Que a pessoa pega, dá o instrumento para vários meninos, ensina eles a tocar, todo mundo tem que tocar ao mesmo tempo, ninguém quer ficar parado. Então, senhores, eu quero a partir daqui agradecer, pedir perdão pela minha língua presa, mas o sentimento que eu tenho quanto aos senhores é passar essa experiência que eu tive com áudio. Quero agradecer de coração aos senhores que mandam sempre seus incentivos. Esse é o meu melhor pagamento, porque aqui não tem a finalidade de financeira. Quero agradecer os que botam o seu joinha, perde um tempinho dando seu joinha, que isso é sinal que eu estou no caminho certo dos estudos. Quero agradecer a todos aqueles que mandam seu feedback, as suas perguntas. Eu quero que Deus abençoe a cada um de vocês, que abra o entendimento e que os senhores cada dia mais cresça nas suas produções. E eu recebo esses e-mails às vezes com elogio, eu fico feliz por poder estar ajudando a um mundo melhor do áudio, porque muitas das coisas que eu tenho hoje na vida eu agradeço ao áudio. Primeiramente a Deus, depois ao áudio. Então, quero agradecer a todos vocês de coração e até o nosso próximo encontro.